Você já sentiu que a sua bateria acabou completamente? Não apenas o cansaço do fim do dia, mas aquele cansaço profundo na alma. Aquele momento em que você olha para sua vida, para suas lutas, e a única coisa que tem vontade de dizer a Deus é: Pai, eu não aguento mais. Para mim, já deu. Se você está a ouvir isto agora e sente que está a lutar no seu limite, com a mente exausta, a carregar pesos que ninguém vê, fique aqui. Não saia deste vídeo. Deus guiou os seus passos até esta mensagem hoje por um motivo muito específico. Nós crescemos a ouvir que os heróis da fé eram inabaláveis, que eles nunca choravam, nunca duvidavam, nunca pensavam em desistir. Mas a verdade que poucas pessoas contam é que um dos homens mais poderosos de toda a Bíblia teve uma crise de esgotamento tão severa, uma depressão tão profunda, que fugiu para o deserto e pediu a Deus para tirar a sua própria vida. O nome dele era Elias, e a história dele é, muito provavelmente, a história que você está vivendo hoje. Para entender o fundo do poço de Elias, você precisa de entender primeiro onde ele estava. Elias não era um homem fraco, ele era o grande profeta de Israel. Imagine a cena, no topo do Monte Carmelo, diante de uma nação inteira que estava perdida. Elias desafiou os profetas do Deus falso, Baal. Ele orou e o céu respondeu. Fogo desceu do céu, consumiu o altar, a água, as pedras. Foi o maior milagre que Israel tinha visto em gerações. Elias estava no topo do mundo. Ele estava cheio do Espírito, cheio de poder, cheio de vitória. Mas aqui está uma verdade espiritual que você precisa de guardar para a sua vida. Os nossos maiores momentos de vulnerabilidade emocional acontecem quase sempre logo a seguir as nossas maiores vitórias. O inimigo sabe que depois de uma grande batalha, o nosso corpo está cansado, a nossa adrenalina baixa e a nossa mente fica exposta. E foi exatamente o que aconteceu. A rainha Jezabel, uma mulher cruel e manipuladora, soube o que Elias tinha feito, e ela enviou-lhe uma simples mensagem: que os deuses me castiguem se amanhã, a esta mesma hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os meus profetas. Apenas palavras, mas foram o suficiente. O homem que não teve medo de enfrentar 400 falsos profetas diante de uma multidão entrou em pânico por causa da ameaça de uma mulher. Por quê? Porque ele estava esgotado. Elias fugiu. Ele correu para o deserto, o lugar da solidão, o lugar da secura. Ele deixou o seu ajudante para trás, porque quando estamos em crise, a nossa primeira reação é isolarmos-nos. Queremos ficar sozinhos com a nossa dor. Ele caminhou um dia inteiro deserto adentro até encontrar um pé de zinibro, uma pequena árvore no meio do nada. Ele sentou-se na poeira, debaixo daquela sombra rala. O grande profeta de Israel desabou. As lágrimas caíram, o peito apertou, e ele fez a oração mais triste que um homem pode fazer. Basta, Senhor, tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Eu falhei. Eu desisto. Preste muita atenção agora. O que é que você acha que Deus fez? Se fôssemos nós humanos, provavelmente diríamos: Elias, levanta-te. Que falta de fé é essa? Esqueceste-te do fogo que desceu do céu ontem? Deixa de ser fraco. É assim que o mundo nos trata quando estamos em burnout. O mundo cobra, a sociedade exige que sejamos produtivos o tempo todo. Mas Deus não é o mundo. O Criador do universo olhou para o seu servo deitado na poeira, a chorar, a pedir a morte, e Deus viu apenas um filho que precisava de colo. Deus não lhe deu um sermão. Deus não o repreendeu. Sabe o que Deus fez? Deus deixou Elias dormir. E enquanto ele dormia um sono de exaustão, Deus enviou um anjo. O anjo não veio com uma espada flamejante, nem com uma trombeta. O anjo veio com um pão quentinho assado sobre brasas e um jarro de água fresca. O anjo tocou nele com suavidade e disse: levanta-te e come. Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Ele estava tão quebrado que uma refeição não bastou. Deus deixou ele dormir de novo. E o anjo voltou uma segunda vez, tocou nele novamente e disse: levanta-te e come, porque a viagem que tens pela frente é muito longa para as tuas próprias forças. Às vezes a sua falta de fé é apenas exaustão física. O seu desespero, sua ansiedade, a sua vontade de largar tudo não é um pecado.
É o seu corpo a dizer que chegou ao limite. Deus sabe disso. Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que somos pó. Com a força daquele pão enviado do céu, Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe, o monte de Deus. E lá ele escondeu-se numa caverna, o lugar escuro, o lugar do isolamento. E foi na porta daquela caverna que Deus fez a pergunta que muda tudo. O que fazes aqui, Elias? Deus mandou um vento forte que partiu as montanhas, mas Deus não estava no vento. Mandou um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Mandou um fogo, mas Deus não estava no fogo. Depois do fogo, Elias ouviu um sussurro, uma brisa suave e mansa. E era ali, na tranquilidade, no silêncio, no meio da dor, que a voz de Deus estava. Deus não precisou de fazer barulho para curar Elias. Ele apenas precisou de sussurrar ao seu coração: eu ainda não terminei com você. Volte, eu tenho um novo propósito para você. Meu irmão, minha irmã, você pode estar na caverna hoje. Você pode estar sentado debaixo do zinibro, achando que a sua história acabou, que os problemas são maiores do que você. Mas o mesmo Deus que alimentou Elias no deserto está hoje enviando provisão para a sua vida. Ele não está decepcionado com o seu cansaço. Ele não está engasgado com suas lágrimas. Ele está dizendo hoje: come, beba da minha água, descanse em mim, porque a tua jornada ainda não acabou. Há um novo amanhecer à sua espera. Há novos propósitos que eu preparei para você. Respira fundo. Receba o abraço do Pai neste momento. Entrega a Ele o peso desta terça-feira. Se esta mensagem tocou no seu coração e te trouxe alívio, subscreva o canal, deixa o teu gosta e guarda este vídeo para ouvir sempre que o cansaço bater. O céu está aberto para você. Fique em paz e até amanhã.